Existem duas alterações que a gente fez na tupia de mão que facilitam muito o trabalho com a CM. E nesse vídeo eu vou compartilhar elas com você. Opa, beleza? Aqui é Danilo Lopes e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, você bem sabe que as ferramentas que a gente utiliza no trabalho com a CM, poucas delas são específicas para trabalhar com a CM, com pouquíssimas exceções. A grande maioria dos materiais e ferramentas que a gente utiliza não são próprias para a CM, não foram feitas para trabalhar com a CM. A tupia mesmo é um exemplo, é uma ferramenta de marcenaria. A tico-tico, a mesma coisa. A serra circular, a mesma coisa. Ou a serra mármore, o estilete, a furadeira, a parafusadeira, esmerilhadeira, todas elas são ferramentas que nós utilizamos no trabalho para o ACM. E é claro que durante o nosso uso da ferramenta para o trabalho específico no ACM, a gente consegue identificar algumas alterações, alguns ajustes que a gente pode fazer na ferramenta e que facilitam muito o nosso trabalho. Eu separei aqui nesse vídeo duas alterações que a gente fez na tupia e que nos ajudam muito, nos dão maior produtividade, maior repetibilidade nos processos, uma melhor qualidade nas etapas de beneficiamento. E fica ligado até o final desse vídeo que eu também vou te passar uma alteração bônus que também vai facilitar muito o seu trabalho com a CM. Bom, vamos lá. Se você já costuma acompanhar os nossos vídeos aqui no canal, você já deve ter percebido pelo menos uma das alterações que eu vou te falar hoje, tá? Que ela é bem visível, tá? Essa daqui é a guia paralela que acompanha qualquer tupia que você for comprar, de qualquer marca e modelo, tá? Todas elas vêm com uma guia dessa. E para que serve essa guia? Ela você vai atarrachar aqui no copo e ela vai deixar uma distância padrão de um ponto de referência, que pode ser, por exemplo, a borda do ACM, para o ponto em que a fresa vai estar. Então, por exemplo, se eu quero fresar, cortar ou dobrar com uma distância de 5 centímetros da borda, eu espaçar aqui a minha guia 5 centímetros do meu ponto de contato da fresa, travo e faço o procedimento. Agora, acontece que essa peça original que vem na tupia, ela não é inteiriça, né? Ela é dividida aqui em duas partes, que elas são móveis, e você vai ajustar o espaçamento que você precisa, mas a parte que vai ficar em contato com a sua referência, que no caso vai ser a borda do ACM, por exemplo, ela não é uma peça inteiriça, ela é uma peça dividida ao meio. E para que serve esse buraco que tem aqui no meio? Alguns procedimentos, principalmente na parte de marcenaria, você vai querer que a sua fresa fique praticamente encostada na sua guia de referência. Deixa eu representar isso para você. Vou colocar aqui de novo. Vou travar aqui a nossa guia. Então vai ter alguns procedimentos que a fresa vai ficar tão próximo da borda que seria perigoso, seria arriscado você bater a vidia na guia. Ou às vezes você quer também deixar com que a fresa ultrapasse o limite da guia. Tá, isso dependendo do trabalho que você for fazer, é possível. E tem até um procedimento que a gente faz no ACM que também a gente utiliza esse recurso. Só que para a gente realizar dobra no ACM, por exemplo, a tantos centímetros da borda, por exemplo, 5 centímetros da borda, se eu for utilizar essa guia original que vem na tupia, eu vou ter um problema de estabilidade no começo e no final da fresagem. Como assim, problema de estabilidade? Pensa comigo, essa guia vai estar encostada aqui na borda do ACM e você percebe que no começo aqui da fresagem eu tenho apenas metade da minha régua, da minha guia em contato com a minha referência. Como a tupia ela roda num alto giro e o processo de fresagem é um processo mecânico de contato da fresa comendo metal, comendo plástico, no começo da fresagem, como eu tenho aqui apenas uma pequena área de contato, pode ser que a minha fresa ela entre no material. Você percebe que esse buraco aqui no começo, ele é um ponto frágil do processo, porque eu posso
perder estabilidade no começo da fresagem. A mesma coisa acontece quando eu estiver finalizando o processo de fresagem. Tá, eu estou aqui chegando nesse ponto, como aqui eu estou com pouca área de contato, eu posso fazer com que minha tupia acabe entrando num ponto do material que não foi programado. Isso pode danificar a minha dobra ou o acabamento que eu estiver fazendo. Então, se eu simplesmente pegar um perfil de alumínio que seja e fixar ele nessa parte que está bipartida, onde tem esse buraco aqui no meio, deixando ela contínua, e ainda mais, eu conseguir aumentar a minha área de contato, como de fato a gente fez aqui, a gente aumentou bastante a área de contato original dessa minha guia, eu vou ganhar em 2 pontos. Primeiro, que durante aqui o meu processo de fresagem, eu não tenho essa perda de estabilidade, nem no começo e nem no final, além do fato de eu aumentar a minha área de contato. Isso vai fazer com que o meu processo de fresagem, seja corte, seja dobra, principalmente o de dobra, ele seja bem mais estável, tá certo? Como aqui eu tenho 2 tupias, eu tenho uma guia sem esse perfil colado e uma guia com um perfil colado. Então, dependendo da aplicação que eu for ter, que eu for utilizar, eu vou utilizar essa guia com esse perfil adicionado ou a guia original. Só que em todos os casos em que eu faço uma fresagem a tantos centímetros da borda, 2,5 ou a 5 centímetros, eu utilizo essa guia que tem esse perfil colado, tá certo? A segunda alteração que eu fiz na tupia e que me facilita bastante o meu processo de trabalho com a CM é algo não tão intuitivo. Você deve já ter visto, caso você já manuseou alguma tupia, ela tem uma barra graduada. É uma barra que ela está em milímetros, então ela tem ali as marcações 0, 10 milímetros, 20 milímetros, de modo a você colocar aqui o seu copo e você vai rodando aqui esse parafuso e ela vai subindo e descendo na graduação que você precisa. Acontece, se você já acompanhou o nosso vídeo que a gente te ensina a ajustar a altura da fresa para que a dobra fique perfeita, eu vou colocar esse vídeo aqui fácil para você ver ele caso você não tenha visto, e é uma dica que a gente compartilhou que ela mata todos os seus problemas para achar a altura perfeita da fresa. Tá? Vale a pena você dar uma olhada. Se você já viu esse vídeo, você deve se lembrar que o ajuste da altura da fresa é algo tão preciso, tão pequeno esse ajuste, que essa barra graduada que vem aqui no corpo da tupia, ela perde o sentido, tá? Aqui é uma graduação de milímetro em milímetro. Lá, a gente precisa de uma fração de milímetro, às vezes menos do que meio milímetro. Então, essa barra graduada, para ajustar a altura da fresa, perde todo sentido, tá? Bom, para facilitar o nosso trabalho, sabendo que a gente não vai usar mais essa barra graduada, a gente tira as engrenagens que fazem esse copo subir e descer à medida que a gente roda o parafuso. Tá, mas tudo bem, você não vai usar a barra graduada, mas por que precisa tirar a engrenagem para facilitar o nosso trabalho? Bom, acontece o seguinte, primeiro que eu falei que é bem preciso, é um ajuste de fração de milímetro. Se durante o nosso aperto do copo, que acontece no mesmo parafuso que quando a gente roda, o copo sobe e desce. Às vezes eu vou apertar esse parafuso e o parafuso ele roda um pouquinho, tirando o ajuste que eu tinha dado. Então a gente foi lá, fez o ajuste, como eu te ensinei nesse vídeo que eu mencionei, só que na hora de apertar, o copo foge um pouquinho, porque tem uma engrenagem vinculada ao parafuso que eu estou apertando. Tá? Então eu retirar a engrenagem, que simplesmente é só tirar aqui a borboleta, aí você vai puxar esse parafuso e a engrenagem ela já vai cair. Ela é encaixada no corpo do parafuso. Então a gente tira a engrenagem, devolve o parafuso, a borboleta. Agora, esse parafuso ele roda independente do copo. Aí eu consigo fazer o aperto do copo sem correr o risco de perder a precisão do ajuste da fresagem. Esse é só um dos pontos. O segundo ponto é que durante o processo de achar a altura perfeita, eu gosto de ter o copo bem livre.
e eu ter essa engrenagem andando em cima aqui da cremalheira que tem aqui no corpo da peça, isso me limita essa liberdade que o copo tem aqui no corpo da peça, tá certo? Então esses dois pontos já justificam a retirada da engrenagem. E até convido você fazer o teste aí para ver se de fato vai facilitar. Na hora que você for regular a fresagem, como eu já ensinei naquele vídeo, faz uma vez com a engrenagem atarrachada e uma vez sem a engrenagem. Bom, eu comentei que eu ia dar uma dica bônus, uma dica adicional que também vai ajudar o seu processo no trabalho com a CM. E a dica é o seguinte: quando a ferramenta está nova, ela funciona muito bem, tá? O acrílico aqui, ele desliza muito bem em cima do material. O copo, ele desliza muito bem aqui no corpo da ferramenta. Só que, conforme você vai usando, conforme os plásticos vão ficando mais ásperos, vai entrando aqui sujeira, resto de corte, o acrílico não é mais tão polido quando era originalmente, ele está aqui cheio de riscos. E também, sabendo que o processo da ferramenta deslizar sobre a CM envolve um atrito, tá? Você não tem ali um rolamento que te facilita, é de fato material rígido contra material rígido. Você percebe que ao longo dos trabalhos, ao longo da vida útil da ferramenta, vai ficando um pouco mais pesado, seja para você carregar a ferramenta, seja para você fazer os seus ajustes de altura de fresagem. E uma dica muito simples e que funciona muito bem é o seguinte: você usar um óleo desengripante, seja aplicado aqui no corpo da ferramenta, e aí você só passa aqui para ele espalhar, seja você passar aqui um pouquinho na base do copo e também espalhar. Só esse micro óleo que você aplicou aqui já vai durar aí vários dias da ferramenta deslizando muito bem, tá? Só esse pouquinho que eu apliquei aqui, a redução do atrito foi espetacular, tá? A mesma coisa acontece aqui no ajuste do copo. Na hora que você vai ajustar a altura da fresa, você vai perceber que vai ser bem mais fácil você ajustar, travar no ponto que você precisa e depois só vir aqui e travar o copo. Esse foi o vídeo de hoje. São 3 dicas simples, mas que elas ajudam muito o nosso processo no trabalho com a CM. Eu mencionei aqui 3 ajustes, 3 dicas apenas para tupia de mão. Aposto que você que trabalha aí rotineiramente com a CM deve ter aí na sua manga vários artifícios, várias artimanhas que você utiliza no seu dia a dia. E se esse for o caso, se você tiver aí alguma dica, algum processo que facilita o seu dia a dia, coloca aqui nos comentários, compartilha com a galera, porque se ele ajuda você, pode ajudar muitas pessoas também, tá certo? Se você gostou desse vídeo, dá um curtir, compartilha, joga no WhatsApp o link desse vídeo, aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você ser notificado toda vez que um novo conteúdo for adicionado por aqui e eu te aguardo para um próximo vídeo, tá certo? Um grande abraço e até lá!